Havia uma carta em cima da mesa da cozinha, e ela ainda estava lá. Amassada nas bordas porque alguém havia segurado com força, ou talvez porque o papel ficara úmido da janela aberta, ninguém jamais saberia ao certo. E em volta dela, empilhados como uma cidade em ruínas, os pratos que ninguém lavou, os copos que ninguém guardou, e o silêncio de uma casa que antes conhecia passos de dois, agora só ouvia os dela. Lentos, sem destino, como quem anda em círculos dentro de um quarto que virou prisão, sem que a porta precisasse estar fechada. Se você já acordou um dia e percebeu que havia desaparecido de dentro de si mesma, sem que ninguém reparasse, esta história é para você. Porque existe um tipo de solidão que não acontece quando estamos sozinhas. Ela acontece quando estamos ao lado de tudo e de todos, mas nada mais chega até nós de verdade. Existe um tipo de cansaço que não passa com sono. E existe também, e é isso que esta história quer te mostrar, um tipo de amor que não grita, que bate na porta devagar, que chega com uma panela de sopa na mão e não pede explicação nenhuma. Às vezes basta isso para que algo dentro da gente, que estava fechado faz tempo, comece, muito devagar, a respirar de novo. Antes de começar, te convido a se inscrever no canal e a ficar até o final desta história. O seu apoio nos ajuda a continuar criando narrativas como esta. Histórias que falam de mulheres reais, de dores reais e da fé que não desaparece, mesmo quando a gente pensa que sumiu. Fique. Você não vai se arrepender. O bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte, tem essa característica de quem não se decide entre o antigo e o novo. As calçadas são irregulares, cheias de raízes que empurram o concreto de baixo para cima, como se a terra ainda quisesse reclamar o que é dela. As casas mais velhas têm portão de ferro pintado de preto e jardim na frente. Não jardim elaborado, mas aquele cantinho onde alguém plantou uma samambaia e ela foi ficando, e veio uma íris, e depois um hibisco, e o jardim foi tomando forma sozinho, do jeito que as coisas mais bonitas da vida costumam crescer. No número 47 da rua Ouro Verde, existe um sobrado de 2 andares com parede de azulejo branco amarelado pelo tempo, janelas de madeira pintadas de verde escuro que já descascam nas bordas, e uma escada externa de 6 degraus que leva à porta da frente. Na varanda, há 2 vasos de barro que estão vazios há meses. A terra dentro deles ressecou e rachou, criando um mapa de pequenas fraturas que ninguém mais olha. É outubro. O sol da manhã cai oblíquo sobre a calçada e ilumina só a metade esquerda da fachada. A outra metade vive na sombra. Dentro, as cortinas estão fechadas. Rosa Almeida tem 54 anos, mas parece que carrega na postura o peso de 60. Não porque o tempo tenha sido cruel com ela. Ele não foi. Seu rosto é cheio. Tem aquelas linhas ao redor dos olhos que aparecem só em quem riu muito em algum momento da vida. E o cabelo, que ela sempre penteou com tanto cuidado, agora está preso num coque apressado, sem espelho, sem preocupação. Ela usa um moletom cinza que pertenceu ao marido, largo demais, com o zíper quebrado, e uma calça de pijama florida que ela não troca há 3 dias. Seus pés estão descalços no chão frio de cerâmica e ela não percebe. No bairro, durante 30 anos, Rosa foi conhecida como aquela mulher. A que sabia o nome de todo mundo. A que organizava a lista de oração do Ministério de Mulheres da Igreja Batista da Rua do Cedro. A que levava marmita para o vizinho quando ficava sabendo de doença na família. A que fazia questão de dar bom dia olhando nos olhos. Hoje, quando a janela está fechada e as cortinas correm, é difícil lembrar que alguém assim morava ali dentro. Ela casou com Jorge Almeida aos 28 anos, criou a filha Camila, acompanhou a carreira do marido, sustentou a casa com a presença, essa forma invisível de trabalho que o mundo não bota na carteira de trabalho de ninguém. E foi ficando, ficando, ficando.
até que ficar deixou de ser uma escolha e virou simplesmente o que ela era. 11 meses atrás, Jorge deixou uma carta na mesa da cozinha e não voltou. Ela encontrou o papel de manhã cedo, com o café ainda passando. Leu uma vez, dobrou, guardou dentro da gaveta das tampas de panela e foi viver o resto daquele dia em silêncio, como se tivesse ouvido uma notícia sobre outra pessoa. De manhã, Rosa acordava sem alarme porque não havia mais para onde ir. Ficava um tempo olhando o teto antes de levantar, não porque estivesse pensando, mas porque o corpo precisava de uma razão para sair da cama e ele demorava para encontrar uma. Ela ia até a cozinha, punha água para ferver, abria a geladeira, olhava o interior sem realmente ver o que havia lá dentro. Ficaria bem sem café, ficaria bem sem nada. Mas o corpo ainda tinha fome às vezes, então ela fazia o mínimo. Uma fatia de pão, uma xícara de algo quente, e levava para a sala onde sentava no mesmo lugar do sofá, no canto esquerdo com o travesseiro atrás das costas, e ficava olhando para a tela do celular sem ler nada de verdade. Havia mensagens de Camila. Ela via a notificação, sentia o peso de ter que responder, e deslizava o dedo para outro lado. Havia mensagens da irmã Conceição, da igreja, da Dalva, sua amiga de 30 anos, do grupo de mulheres que ela mesma havia fundado. Ela lia o suficiente para saber que as pessoas estavam preocupadas, e aquilo era quase insuportável. Não porque não gostasse delas, mas porque não sabia o que dizer. Como você explica que está bem fisicamente, mas que algo fundamental sumiu? Como você descreve o tipo de vazio que não tem nome certo na língua de ninguém? Há um silêncio que só conhecem as mulheres que passaram a vida inteira sendo necessárias, que aprenderam a se medir pelo quanto eram úteis, pelo quanto eram capazes de carregar, pelo quanto os outros precisavam delas. E quando essa necessidade some, por qualquer razão que seja, elas ficam sem saber quem são sem ela. Rosa não estava com preguiça. Rosa havia perdido a bússola de si mesma e não sabia mais em que direção andar para se encontrar. Foi uma terça-feira sem nada de especial. Rosa tinha ido até a padaria da esquina, a primeira vez que saía de casa em 5 dias, não porque quisesse, mas porque havia acabado o açúcar e ela não conseguia mais tomar o café amargo. Voltou depressa, com o pacote apertado na mão, e quando estava subindo os degraus da varanda, a porta do lado abriu. Dona Zélia, sua vizinha de 71 anos, apareceu com um pote de vidro na mão. Um daqueles potes de conserva reaproveitado, com a tampa de metal já enferrujada nas bordas, e disse, com a voz calma de quem está oferecendo algo muito simples: "Sobrou sopa aqui, caldo de legumes com frango. Esquenta isso. Você não precisa me contar nada. Só come." Rosa ficou parada no degrau. Sentiu que ia dizer que não precisava, que estava bem, que não se preocupasse. As palavras já estavam se formando, automáticas como sempre. Mas Zélia já havia estendido o pote, e os olhos dela, pequenos, escuros, sem pressa, varreram o interior da casa pela fresta da porta entreaberta e não disseram nada. Não franziram, não julgaram, apenas viram. E Rosa pegou o pote. Essa foi a primeira vez em 11 meses que alguém cruzou o portal daquela casa. E enquanto Rosa aquecia a sopa no fogão e o cheiro de alho e cenoura foi tomando a cozinha, ela percebeu, com uma clareza que chegou devagar, como luz entrando por baixo de uma porta, que tinha vergonha. Não da bagunça, não dos pratos empilhados, não das cortinas fechadas às 11 da manhã. Tinha vergonha da mulher que estava dentro dali. Tinha vergonha de si mesma. E perceber isso, depois de meses anestesiada, doeu de um jeito estranho. Quase como sentir. Ela tinha 22 anos, quando encheu um caderno de capa dura, cor de musgo, com tudo o que havia aprendido com a avó Fiinha em Diamantina. Dona Serafina, a Fiinha, era conhecida na cidade inteira pelas ervas. Não como curandeira, não como benzedeira, como alguém que simplesmente sabia. Sabia que a erva cidreira acalma o que o remédio não alcança.
Que o alecrim espanta o peso do ar quando a casa fica carregada de mágoa. Que o boldo é para fígado cansado, mas também, dizia ela com aquele sorriso de quem guarda segredo, para a alma que comeu coisa pesada demais. Rosa passou 2 verões ali, colhendo, secando, anotando. O caderno ficou cheio de letra miúda, com manchas de chá nas margens e flores prensadas entre as páginas. Ela sonhava em abrir uma ervanaria, pequena, com cheiro de mato seco e madeira, com nomes escritos à mão em papeizinhos colados nos vidros. Quando ela contou a Jorge, ele ouviu com aquela expressão de quem está sendo paciente. Rosa, ervanaria não dá dinheiro. Você sabe disso. E não era crueldade. Ela acreditava nisso então. Era realismo, era cuidado, era ele protegendo a família do risco. Ela dobrou o sonho e guardou dentro do caderno. E o caderno foi para uma caixa, e a caixa foi para debaixo da cama, e os anos foram passando em cima dela como caminhão em estrada sem asfalto. Agora, parada na cozinha com o pote de sopa de Zélia na mão e o cheiro de legumes no ar, ela pensou no caderno pela primeira vez em décadas, e não conseguiu precisar quando havia parado de pensar nele. Existe uma coisa que acontece com certas mulheres e que o mundo raramente nomeia com honestidade. Elas vão desaparecendo enquanto constroem. Tijolo a tijolo, elas erguem a casa do marido, a vida dos filhos, a estrutura da comunidade, e em cada tijolo colocado, deixam um pedaço de si que não volta mais. Não porque foram obrigadas, mas porque aprenderam cedo que o amor se prova na entrega, e foram entregando, e foram provando, e um dia acordaram dentro de uma construção linda que não tinha nenhum cômodo que fosse só delas. Rosa havia construído muito, e havia se perdido completamente no processo. O pior não era que Jorge havia ido embora. O pior era que, sem ele, ela havia descoberto que não sabia mais quem era quando não estava servindo a alguém. Nos dias que se seguiram, Rosa tentou, não de um jeito grandioso, tentou apenas manter o mínimo. Acordar, tomar café, abrir a janela pelo menos por alguns minutos. Mas o peso das coisas não diminuía. Ela ligou a televisão uma tarde e ficou 20 minutos assistindo um programa de culinária sem conseguir acompanhar nada. Os movimentos da cozinheira na tela, a voz alegre do apresentador, o barulho de panelas, tudo chegava como se passasse por um vidro grosso. Ela desligou, ficou olhando a tela apagada e viu o reflexo de si mesma. O moletom largo, o cabelo preso de qualquer jeito, a face sem expressão. Não reconheceu a mulher no vidro. Ficou alguns segundos esperando que ela fizesse alguma coisa diferente. Zélia voltou na quinta-feira. Dessa vez sem comida. Apenas bateu na porta e disse que ia até a farmácia e queria saber se Rosa precisava de alguma coisa. Rosa disse que não precisava. Ficou olhando pela janela enquanto a velha descia a calçada devagar, com o casaco de lã e a bolsa de couro surrada, e sentiu uma coisa que não conseguiu nomear. Não era inveja. Era algo parecido com lembrança. Como se Zélia fosse a prova de que era possível continuar existindo depois de perder aquilo que você pensava que era a razão de existir. Ela ficou olhando até a figura pequena virar a esquina. Depois, fechou a cortina de novo. Mas dessa vez demorou mais. As noites eram as mais difíceis. O quarto cheirava ao perfume dele. Aquele desodorante azul que ele usava desde que ela conhecia. E ela ainda não havia conseguido lavar as roupas de cama. Sabia que precisava. Sabia que era irracional. Mas havia noites em que aquele cheiro era a única coisa que fazia a casa parecer que ainda havia alguém nela, além dela. Ela se deitava na beirada da cama, no seu lado, sempre no seu lado, mesmo com a cama inteira disponível. E ficava ouvindo o silêncio do bairro, que às 3 da manhã tem uma qualidade particular. Não é paz, é ausência. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que havia perdido o fio de você mesma? Que olhava no espelho e reconhecia o rosto, mas não reconhecia quem estava por trás dele?
Se já sentiu isso, escreve nos comentários. Eu ainda estou aqui. Não precisa explicar nada, só isso. Porque às vezes, a coisa mais corajosa que a gente faz é se recusar a desaparecer completamente. E talvez esse pequeno gesto, escrever, reconhecer, dizer que está presente, seja o início de algo que você ainda não consegue nomear, mas que Deus já está construindo enquanto você respira. Foi numa sexta-feira de manhã. Rosa havia passado a noite mal, acordado às 4, ficado olhando o teto até clarear. Quando levantou, foi direto ao banheiro e foi lá, diante do espelho embaçado pela umidade da manhã, que a coisa desabou. Ela estava escovando os dentes e parou no meio do movimento. Ficou olhando para si mesma, para o cabelo desfeito, para a olheira funda, para a pele sem vida. E pensou com uma clareza que machucou como nunca. Quem vai querer isso? Não era vaidade. Era a voz mais cruel de todas, a que vem de dentro, que conhece todos os atalhos, que sabe exatamente onde apertar. A escova caiu na pia. Ela não foi buscar. Sentou no chão do banheiro, com as costas no azulejo frio, os joelhos dobrados contra o peito, e ficou assim. Não chorou. Não conseguia chorar. Apenas existiu, do jeito mais exausto que uma pessoa pode existir. Depois de um tempo, não sabia quanto, ela falou em voz alta, sem planejar. Não para si mesma, para o teto, para o ar, para quem estivesse ouvindo. Eu não sei mais quem eu sou sem ser de alguém. A voz saiu fina, estranha, como quem não usa a palavra própria há muito tempo e não ouve resposta. A torneira pingava. O sol começava a entrar pela janela pequena e alta do banheiro, um retângulo de luz no chão de cerâmica. E Rosa ficou olhando para esse retângulo como se fosse a coisa mais importante que havia no mundo. Dona Zélia da Silva tinha 71 anos, viúva há 12, e não tinha nada de extraordinário no modo como existia no mundo. Ou melhor, tinha tudo. Mas era o tipo de extraordinário que a maioria das pessoas passa reto sem ver. Ela usava sempre um avental por cima da roupa, mesmo quando não estava cozinhando, porque dizia que nunca se sabe quando vai precisar. Tinha as mãos de quem trabalhou a vida inteira, ásperas, seguras, com as unhas cortadas reto, e os olhos daquele marrom escuro de quem já viu muita coisa e escolheu não amargar. Morava sozinha há 12 anos no sobrado ao lado, desde que o Benedito morreu de infarto num domingo de manhã, enquanto tomava o café. Ela havia encontrado ele na cadeira, com a xícara ainda na mão, e nunca esqueceu o peso daquele silêncio. Mas havia aprendido, a duras penas, ao longo de anos que ela não contava para ninguém, o que fazer com um silêncio assim. Ela havia observado Rosa pelos meses anteriores com a sabedoria quieta de quem já esteve no mesmo lugar. Não se intrometeu. Não foi de vizinha bisbilhoteira nem de conselheira não convidada. Apenas ficou de olho. E quando sentiu, com aquele instinto que certas mulheres desenvolvem depois de muito sofrimento próprio, que era a hora, foi até a porta com a panela de sopa e o coração aberto. Não sabia que ia mudar alguma coisa. Sabia apenas que era o que havia para fazer naquele momento. Foi numa tarde de quarta-feira, quase 3 semanas depois da sopa. Zélia havia batido como de costume e Rosa havia aberto a porta, já mais rápido do que antes ela havia notado. Dessa vez Zélia não trouxe comida. Sentou na sala, no único lugar livre do sofá, e ficou um tempo em silêncio, olhando para os vasos vazios na varanda que dava para a rua. Então disse, como quem está falando para si mesma: depois que o Benedito foi, eu passei 2 anos dormindo no sofá da sala com a luz acesa. Não conseguia entrar no quarto. A cama estava lá, vazia, e eu ficava aqui. Até que minha sobrinha veio e pediu para eu ensinar ela a bordar. Ela fez uma pausa. Eu nunca soube bordar. Rosa olhou para ela. E foi. Zélia deu de ombros com uma leveza que só os muito velhos ou os muito sábios conseguem.
Fui tentar assim mesmo, não ficou bonito, mas foi a primeira coisa que eu fiz naquele tempo que não era por causa do Benedito, nem por falta do Benedito. Era só minha, só porque quis. Rosa ouviu aquilo e não conseguiu responder. Olhou para as mãos no colo. Sentiu o peito apertar de um jeito diferente. Não a dor sorda de sempre, mas algo mais pontual, mais vivo, como quando se aperta um machucado e dói porque ainda está cicatrizando. Dentro dela, alguma coisa que havia estado imóvel por meses fez um movimento pequeno. Como uma porta que foi empurrada e não se abriu, mas cedeu 1 milímetro. Apenas 1 milímetro. Mas ela sentiu. Camila Almeida chegou em Belo Horizonte numa quinta-feira à tarde, de ônibus, sem avisar. Tinha 29 anos e o rosto da mãe, os mesmos olhos um pouco fundos, o mesmo jeito de segurar a bolsa com as 2 mãos quando está preocupada. Ela havia tentado ligar nos últimos dias e o telefone da mãe ficava caindo na caixa postal. Chegou com a mala pequena de fim de semana e o coração apertado. Quando Rosa abriu a porta e viu a filha na soleira, ficou parada por 1 segundo e depois o rosto dela fechou, como quem se prepara para uma conversa que vai doer. Camila entrou, olhou a sala, a cozinha, os pratos, as cortinas. E Rosa viu a filha ver tudo aquilo e sentiu a vergonha de volta, agora triplicada. Ela se adiantou antes que Camila abrisse a boca. Você veio me salvar, é isso? Igual ao seu pai, que também sempre sabia o que era melhor para mim. A voz saiu mais afiada do que pretendia, mais viva. Camila não recuou. Ela pousou a mala no chão, sentou no carpete da sala, entre as roupas dobradas que esperavam lugar, entre os copos e os papéis, sentou no chão como uma criança, sem se importar, e disse em voz baixa e firme: Mãe, eu não vim te salvar. Eu vim porque eu sinto saudade de você, da senhora que existia antes de todo mundo precisar de alguma coisa dela. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente dos outros silêncios daqueles 11 meses. Era um silêncio que aguardava. E Rosa, pela primeira vez desde que havia lido a carta, chorou. Não um choro contido, não um choro de vergonha. Um choro que veio do fundo do estômago, úmido e quente e incontrolável, o tipo de choro que o corpo guarda por meses e meses até encontrar a pessoa certa na frente para finalmente soltar. Nos 2 dias seguintes, com Camila ainda ali, as 2 começaram a arrumar a casa. Não com urgência, não com plano, do jeito que se arruma quando não se quer fazer aquilo ser grande demais para aguentar. Um armário por dia, uma prateleira de cada vez. Camila lavava, Rosa enxugava. Rosa lavava, Camila guardava. E foi durante essa arrumação do quarto de casal, que Rosa havia evitado por meses, que Camila puxou uma caixa de papelão debaixo da cama e abriu sem perceber o que era. Dentro, dobrado com cuidado, o caderno de capa cor de musgo. Rosa ficou olhando para ele um longo momento antes de pegar. As páginas estavam amareladas, com manchas de umidade nas bordas, e algumas flores prensadas haviam virado pó entre as folhas. Mas a letra estava lá. Sua letra de 22 anos, firme e pequena, com os nomes das ervas, as proporções, os usos, as histórias que a avó Fiinha contava enquanto ensinava. Camila sentou ao lado dela na cama e ficou em silêncio enquanto a mãe folheava. E então Rosa começou a falar. Sobre Diamantina, sobre a avó, sobre a ervanaria que havia sonhado e nunca tentado, sobre o que Jorge disse quando ela contou, sobre o que ela havia sentido naquele momento e guardado sem examinar por 30 anos. Camila escutou tudo sem interromper. Zélia, que havia chegado naquela tarde como de costume, também sentou e também escutou. Há momentos em que a gente conta uma história pela primeira vez em voz alta e percebe que ela pesava mais do que parecia, justamente porque ninguém mais sabia dela. Como uma pedra que você carregou sozinha por tanto tempo que o braço esqueceu que estava curvado.
Quando você finalmente pousa a pedra e outras mãos a tocam, o braço se endireita sozinho. E a dor que vem não é nova. É a dor do que estava torto voltando ao lugar. Foram Camila e Zélia, 29 anos e 71, geração e geração, que disseram quase ao mesmo tempo sem combinar: planta uma, só uma, para ver como é. Rosa ficou olhando as duas. Depois olhou para os vasos vazios na varanda. Depois olhou para o caderno e não disse nada. Mas na manhã seguinte foi até o mercado e comprou terra adubada e uma muda de erva cidreira. Plantou no vaso menor primeiro. A terra estava fria nas mãos e cheirava a coisa viva, a coisa que ainda tem potencial. Ela apertou a muda no centro, cobriu as raízes, regou com cuidado. O sol da manhã batia oblíquo na varanda e fazia as folhas brilharem com aquele verde novo que parece quase transparente. Rosa ficou em pé olhando por um longo momento. Não sentiu alegria exatamente. Sentiu presença. Sentiu que estava ali, fazendo uma coisa com as próprias mãos, por nenhuma razão além de querer. Nas semanas seguintes veio um segundo vaso, depois um terceiro. O quintal que ela havia abandonado começou a receber atenção. Capina aos poucos, 1 hora por dia, no fim da tarde. Ela voltou à igreja numa quarta-feira de noite, não como líder, não para assumir nada. Apenas foi, sentou no banco do meio, cantou baixinho. A irmã Conceição a abraçou na saída sem dizer nada além de "que bom te ver". E aquilo foi suficiente, mais do que suficiente. Foi irmã Conceição quem mencionou a feira. Todo último sábado do mês, a igreja organizava uma feira de produtos naturais no pátio. Mel, conservas, ervas secas, sabonetes artesanais. "Você tem alguma coisa, Rosa?" Rosa foi para casa e olhou para os vasos na varanda. Tinha. Tinha a erva cidreira que havia secado as tiras no varal, tinha o alecrim que havia crescido mais rápido do que esperava, tinha o boldo que havia plantado na lembrança da avó Fiinha. Passara as noites anteriores relendo o caderno e encontrara as instruções para secar e embalar. A avó havia anotado tudo, com a generosidade de quem quer que o conhecimento dure mais do que ela. Rosa pegou 4 potes de vidro reaproveitados, passou as ervas pela peneira, embalou, colou etiquetas escritas à mão com letra cuidadosa. Erva cidreira da vovó Fiinha. Chá para acalmar o que o remédio não alcança. No sábado da feira, ela chegou cedo, montou sua mesinha pequena com os 4 potes enfileirados e ficou ali, quieta, sem saber o que esperar. Em menos de 2 horas, os potes haviam acabado. Mas não foi o dinheiro. Pouco, suficiente para comprar mais terra e mais mudas, que ficou. Foi um momento específico. Uma mulher de uns 60 anos pegou o último pote, abriu a tampa, fechou os olhos e disse devagar: "É exatamente igual ao que minha avó usava." E quando ela disse aquilo, Rosa sentiu alguma coisa passar por dentro dela, como luz passando por água. Como reconhecimento. Como se a avó Fiinha, de algum lugar, tivesse mandado um sinal de que o conhecimento havia chegado onde precisava chegar. Ela foi para casa naquele sábado diferente, não resolvida, não curada, mas presente. De volta a si mesma de uma forma que não sabia que havia perdido até reencontrar. Era um domingo de manhã, 4 semanas depois da feira. Camila havia ficado mais tempo do que planejava, 2 semanas. E estava de partida naquele dia, com o ônibus das 11. Às 3, Rosa, Camila e Zélia tomavam café na varanda do sobrado. Os vasos já não eram 2, eram 9, dispostos em fileiras irregulares ao longo do parapeito e descendo até o quintal, onde a terra havia sido revirada e replantada. Erva cidreira, alecrim, boldo, camomila, hortelã-pimenta, manjericão roxo. O sol batia cheio naquela hora, sem obliquidade, e as folhas capturavam a luz de um verde que parecia inventado.
O café era forte. O pão de queijo havia feito Zélia trazer, saído do forno dela meia hora antes. E havia o cheiro, aquele cheiro de mato vivo e café, e manhã, que é o cheiro mais honesto do mundo. Rosa segurava a xícara com as duas mãos, olhava para os vasos e disse em voz baixa, quase para si mesma: acho que eu ia ter que perder tudo que eu construí para descobrir o que eu era antes de começar a construir. Ninguém respondeu. O sol continuou. As ervas continuaram. E o silêncio, dessa vez, era do tipo que tem chão. Rosa não se tornou outra pessoa. Ela se reencontrou com a pessoa que havia sido antes de aprender que precisava ser útil para existir. Descobriu que seu valor não estava na carta que Jorge havia deixado na mesa, nem no ministério que havia liderado por 30 anos, nem no julgamento de ninguém. Estava guardado num caderno cor de musgo debaixo de uma cama, nas mãos que sabiam cuidar da terra, no cheiro das ervas que a avó havia ensinado, no amor que ela havia dado a vida inteira e que estava esperando, pacientemente, o dia em que ela fosse capaz de dar um pouco de volta para si mesma. Existe uma passagem das Escrituras que diz: Ele restaura a minha alma. Não, Ele cria uma alma nova. Ele restaura. Porque Deus não nos abandona no meio do caos que a vida às vezes produz. Ele guarda. Ele espera. Ele coloca Zélias na porta ao lado com potes de sopa. Ele coloca Camilas que atravessam cidades sem avisar porque sentem falta de você. Ele deixa cadernos esquecidos debaixo de camas esperando o momento certo. Ele não desiste do sonho que você enterrou. Ele apenas guarda, com paciência divina, para o dia em que você estiver pronta para desenterrar. E quem sabe você também está, neste momento, diante de um cômodo bagunçado que você não teve coragem de arrumar. Quem sabe você também tem um caderno esquecido em alguma caixa, não necessariamente de papel, mas um sonho, um talento, uma versão de você mesma que foi guardada porque alguém disse que não daria em nada. Quem sabe Deus já colocou na sua vida uma Zélia, uma Camila, uma Conceição, e você ainda não abriu a porta rápido o suficiente para receber o que elas trazem. Não é tarde. Nunca é tarde para ser quem você era antes de aprender a ser apenas o que os outros precisavam. Se esta história tocou o seu coração, escreve nos comentários. Eu ainda tenho sonhos para plantar. Não importa a sua idade. Não importa o que aconteceu. Não importa o tamanho do canteiro que sobrou. Planta um. Só um. Para ver como é. Compartilha este vídeo com aquela amiga, aquela irmã, aquela mulher que você sente que está com as cortinas fechadas há tempo demais. Às vezes a gente não consegue se lembrar sozinha de que ainda é capaz de florescer, mas consegue se lembrar quando alguém acredita primeiro. Se ainda não se inscreveu no canal, te convido a fazer isso agora. A gente vai continuar contando histórias assim. Histórias de mulheres reais, de fé que persiste, de Deus que não desiste. Até a próxima, e que o Senhor restaure em você tudo que o tempo, as pessoas ou as circunstâncias tentaram tirar. Ele guarda, Ele restaura, sempre.